Bom, o nosso módulo gastrointestinal, um módulo muito importante dentro da visão ortomolecular, inclusive podemos dizer que foram passos pioneiros, né, de grandes cientistas como o professor Leon Pova, por exemplo, que já colocavam a importância desses distúrbios, principalmente na área da flora intestinal, na permeabilidade intestinal, né? E esses males que afligem a sociedade moderna, né? Uma incidência muito grande dessas inflamações, as gastrites, colites, né? Essa doença do refluxo que tem uma incidência cada vez maior, né? Então, quer dizer, todo esse aparelho aqui dá uma importância absurda para a nossa vida, né? Mas é que vocês podem constatar várias situações, né, que estamos vivendo diante de hábitos modernos. Por exemplo, em relação ao fígado, nós vemos aí a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, tomar uma proporção mundial muito grande de incidência, né, avançando a cada década. E vocês hoje têm uma relação direta com essa explosão mundial da frutose, né, do xarope de frutose, que sobrecarrega muito o fígado, fora os xenobióticos, né, que estão embutidos na alimentação. Tudo aquilo que é estranho ao corpo, os xenobióticos vai sobrecarregar, como vimos no módulo 1. Nós vimos bastante sobre essa sobrecarga hepática. Aqueles que tiverem esquecido, então, podem retornar ao módulo 1, mas a gente sabe o quanto isso aqui é importante, né, em termos de metabolismo, né? Essa questão principalmente inflamatória envolvendo hoje esôfago, estômago, as gastrites, de acordo com as suas diferentes gravidades, né, podendo chegar à úlcera também. Enfim, a incidência da gastrite é muito grande hoje na população. O pâncreas sofrendo muito com essa sobrecarga da insulina, né, com a exigência em função de uma dieta moderna muito rica em açúcar, né, cada vez mais. Eu mostrei também no módulo 2 o aumento de consumo de açúcar per capita, são dados oficiais assim de órgãos como a Embrapa, né? Então, quer dizer, tudo isso vai forçar muito nesse aparelho digestivo, né? E o intestino nem se fala ainda, né? O intestino, com essa questão da permeabilidade alterada, das influências sobre a mucosa, sobre a flora, e enfim, são coisas muito importantes que nós vamos ver, né? Considerando principalmente essa parte absortiva do intestino, né? Duodeno, jejúno e íleo, que são áreas assim muito vulneráveis, né? Principalmente a passagem de conteúdo ainda relativamente ácido, né, de um pH estomacal para um pH intestinal no início do duodeno, que é oposto, né, que deve ser já numa faixa alcalina, e que esses vazamentos ácidos eles também já contribuem para irritação na mucosa e alterações também na permeabilidade, né? Essas estruturas que vamos ver mais à frente com as suas velocidades, né, importantíssimo, né, para absorção, e tudo isso aqui que repercute muito em toda a saúde humana, né? Não é só localmente, como nós estamos vendo aqui. Isso aqui vai repercutir em nível de neurotoxinas, em nível de absorção de elementos indesejáveis, né, quando a permeabilidade intestinal está aumentada. Então isso vai repercutir em nível também de humor, de cérebro, a parte imunológica, tudo isso, né? Esse caminho, né, do pH, nós sabemos que essa barreira estomacal bem ácida, né, é muito importante para nos proteger, né, de tudo aquilo que está entrando em nosso organismo via oral, né? Então é importante que realmente a gente veja com atenção esse abuso aí de substâncias medicamentosas do grupo das inibidoras, né, da bomba de prótons, como o omeprazol. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, né? É muito perigoso a gente estar alcalinizando
Eu diria que acima de 2,5 já chegando a 3, acima de 3 então é péssimo, né? Então o limite assim de 3 já é um limite realmente crítico, né? Esse pH na faixa de 1,5 a 2,5 que ideal, né? E que vai então ser uma barreira natural de proteção contra bactérias, contra uma série de elementos patógenos ou oportunistas, né? Essas regiões do estômago, né, o fundus, o corpus e o antro, elas têm uma distribuição histológica diferenciada para cada área dessa, em relação às células secretoras, como células parietais, células secretoras de bicarbonato para equilibrar a acidez. E é por isso que nós vamos ver diferentes respostas no caso de gastrite, por exemplo, na área do corpus e na área do antro. Então, principalmente também considerando o Helicobacter pylori, nós vamos ver que há uma diferença marcante, né, no tratamento quando se trata dessa região e dessa região. Já, como falávamos, saindo do estômago para o duodeno, essa mudança radical, né, de pH, e daqui, então, as enzimas também que vão ser adicionadas, né, as enzimas do pâncreas e do fígado, para completar essa digestão que está se iniciando aqui nesse ambiente ácido, né? Então, essa variação de pH que é muito importante nós considerarmos. E então, inicialmente falando sobre um mal que causa muito incômodo, né? E muita confusão também em pronto-socorro, essa dor epigástrica, muitas vezes confundindo, né, os médicos no pronto-socorro, simulando até às vezes um ataque cardíaco e tudo mais. Então, quer dizer, isso aqui dá muito trabalho à turma de pronto-socorro, e é uma coisa cada vez mais comum, né, devido a várias condições que enfraquecem aqui essa válvula esofagiana inferior, né, e que aí permitindo a subida de uma pequena parte desse conteúdo estomacal, que já vai causar muito desconforto em função dessa mucosa do esôfago ser muito sensível ao ácido, né? Essa incidência ela vem aumentando, vocês vejam aqui, né, desde 1982, essa preocupação já de monitorar a doença, né, do refluxo, e ela só vem crescendo aqui já em 97, já atingindo quase que o dobro, né, da incidência, né? E mais recentemente, já em 2004 para cá, estudos epidemiológicos nos Estados Unidos, você já vê que isso já está chegando a mais de 20%, né, da população. Então é uma coisa muito preocupante, né? Isso aqui publicado na revista muito respeitada, que é o Gut, né, em 2005, esse trabalho dessa equipe do Johansson, né? Aqui você já veja mundialmente, né, essas áreas mais escuras, áreas de maiores incidências, chegando realmente a 20% ou mais de incidência da doença do refluxo, e fatos que nós já sabemos que são contribuintes, né, para a doença do refluxo, principalmente o enfraquecimento do esfíncter. Aí nós temos aí também um abuso nas bebidas gasosas, obviamente essa pressão do gás, né, da bebida, que é o CO2, ali na região do esfíncter, isso estamos falando aí de grandes quantidades ingeridas, né, de pessoas que têm, por exemplo, muitas vezes eu vejo, às vezes quando estou na rua, né, vou almoçar, aí sentam às vezes dois jovens, pedem uma garrafa daquela grandona de Coca-Cola ou de outro refrigerante. Então, quer dizer, é muito gás, né? A cerveja também, consumo brutal, as pessoas não tomam 1, 2 chopps, né? Então você vê aquele negócio, 10 chopps, por exemplo, né? Então, quer dizer, é uma carga, né? Uma carga de pressão desse gás que quer subir, e isso vai enfraquecendo também. Hábitos também como roupas muito apertadas, essas cintas ou cintos, tudo isso vai também forçando muito o esfíncter. A alimentação inadequada, com excesso de gordura, muitos condimentos, né? Aí podem também estar estimulando, né? A gordura, ela estimula a secreção ácida no estômago de imediato. É uma resposta da mucosa para facilitar, né, a emulsificação desses ácidos graxos. Então, quer dizer que é ruim, né, esse tipo de alimentação fast food, por exemplo. Então, a gente às vezes fica só analisando estatística, né? Está aumentando muito a doença do refluxo, já está chegando quase 25%.
Mas a gente tem que ver que nos últimos 30 anos entrou muita bebida gasosa com refrigerante e muita fast food. Quer dizer, o organismo ele vai respondendo aquilo que ele está recebendo, né? Alimentação noturna em grandes volumes também não é recomendado, né? Porque vai piorar. Aqui, por exemplo, é uma ajuda, né? Que pode melhorar a pessoa, que é levantar um pouquinho a cabeceira da cama, né? Mas isso aqui já é assim, tipo uma medida paliativa, né? Medicamentos que são abusados, né? Como nós já falamos até, por exemplo, dessas medicações para asma, eu já falei muitas vezes disso, o perigo que é isso. Pessoas realmente às vezes têm esse problema da asma, mas ficam muito dependentes daquelas bombinhas, né? Que contém essas xantinas que vão fazer a dilatação ali dos brônquios, né? Mas esses produtos na musculatura do esfíncter, eles têm um comportamento péssimo, né? Piorando esse poder de contração, enfraquecendo o esfíncter. Abuso de benzodiazepínico, tem gente que só dorme com isso na cabeceira. Isordil não seria tanto o caso, porque não se abusa de isordil, mas é um medicamento que já foi também relacionado com possibilidade de contribuir para o refluxo. E uma coisa que parece até antagônica, nós falamos, mas que o professor Hélio sempre nos colocava, a hipocloridria. Então, essa hipocloridria, por incrível que pareça, ela pode gerar, sim, no organismo respostas. Primeiro, mecanismos compensatórios, né, estimulando as células parietais. Então, nós vamos ter grandes períodos, por exemplo, de hipocloridria, com períodos longos sem alimentação ao longo do dia, pessoas que trabalham, às vezes, na rua, com deslocamentos, ou mesmo pessoas cada vez mais assoberbadas, né? Então vão alargando os horários, né? E essa hipocloridria, então, que ela vai ser vai haver uma resposta com picos de acidez, né? Que podem causar lesões. E também não esquecer que essa cloridria baixa, pH estomacal subindo, né? Nós vamos ter um tempo maior da alimentação no estômago, né? E isso também é um fato importante que se relaciona com a doença do refluxo. Consumo de álcool, vários estudos mostrando que não é bom para a doença do refluxo, né? Vai estar também estimulando essas alterações que vão levar à doença do refluxo, né? Nós temos aqui essa publicação de uma revista muito especializada, que é Alcohol, aqui bem recente, aqui você vê de 2018, e que foi feita uma revisão completa nisso aí, do questão do álcool com o refluxo, né? 26 estudos avaliados, case reports também, e que se chegou à conclusão que a partir de 12,5 gramas de álcool por dia já corresponde com um aumento aí de 16% no refluxo, né? Esses 12,5 gramas que vai corresponder a 16 ml de álcool, né? E que você tem num chopp, por exemplo, de 300 ml, você vai ter aproximadamente esses 16 ml. Essa relação, por exemplo, do H. pylori, o H. pylori ele bagunça toda a homeostase estomacal, né? Ele gera resposta inflamatória, ele mexe com o pH também, e que se verifica interessantemente o tratamento e a erradicação do H. pylori, que é muito importante para nós, né? Uma vez que inclusive está relacionado com câncer também, né? E que vai ser diferente esse tratamento, as consequências, por exemplo, do tratamento do H. pylori no corpus, né? Ele vai ser diferente, por exemplo, que no antrum, né? Porque no antrum, por exemplo, o tratamento do H. pylori vai levar a uma resposta com aumento de acidez, porque nessa região que nós temos muitas células secretoras de acidez, restabelecido uma condição, né, da mucosa, né, do epitélio. Então vai ter uma necessidade de a gente acompanhar esse paciente após o tratamento da gastrite no antrum, para evitar essa resposta e que acaba se transformando numa gastrite, né? Já diferentemente, a gastrite no corpus
ela, após o tratamento do H. pylori, há uma correção dessa acidez e normalização, né? Então, isso em função exatamente da diferença histológica dessas regiões no organismo, né? A questão da nutrição infantil tem sido também verificado, né? Esses erros, né, gerando uma má nutrição, também pode estar envolvendo aumento da doença do refluxo, né? Principalmente a vitamina D, que tem sido muito relacionada com isso, e é preciso estar atento aos níveis desses nutrientes, principalmente dos antioxidantes e da vitamina D. Aqui você veja, por exemplo, que a reposição de vitaminas ou a adequação da ingestão de vitaminas, principalmente A, C e E, aqui você veja em 180 voluntários, né? Então, que deu um resultado muito bom, diminuindo a incidência da doença do refluxo, né? Aqui você veja, inclusive, em revista oftalmológica, né, a observação, né, dos cientistas percebendo, né, aumento de refluxo na deficiência da vitamina A, que está ligada à xeroftalmia. Então você veja como essa ortomolecular ela nos obriga a fazer o link constante, né, de todo o organismo, né, de todas as partes do corpo que estão se relacionando, né? Aqui você veja, por exemplo, uma opção que tem sido cada vez mais descrita na literatura médica, a volta na busca de agentes menos agressivos, né, para o tratamento desses males gastrointestinais, no caso o alginato, por exemplo, muito conhecido nosso, um produto que funciona até como antiácido, né, funciona até também como um curativo da mucosa, aderindo na mucosa do estômago, permitindo, né, a redução da inflamação local, né? Então, os episódios de refluxo, eles são reduzidos com a administração do alginato, né? Isso aqui foi verificado, né, no caso, em crianças, né? Revista importante na área da pediatria, aqui um artigo de 2018, né? Então, nós vamos ver muitas publicações. Aqui, por exemplo, até utilizar o tratamento clássico, o omeprazol, com alginato, exatamente porque eles estão tentando reduzir a necessidade de omeprazol, reduzir as doses de omeprazol e o tempo de tratamento. Então eles estão já buscando isso através de outros produtos naturais, como o alginato, que reduziu os episódios de refluxo, né? Então você veja que algumas medicações clássicas, como metoclopramida e a ranitidina, né, antiemético e antiácido antagonista H2, né, dos receptores da histamina, né, eles nem foram bons. Ó. Aqui você veja que inclusive mostraram até uma piora, né? Então é muito importante a gente estar estudando e acompanhando as melhores opções de tratamento para a doença do refluxo. Aqui você veja também em pacientes apresentando refluxo e hernia de hiato, né, como o tratamento com alginato ele dá um alívio, mas você veja que é necessário muitas vezes na crise várias doses por dia, né, porque o período de alívio ele dura aí 1 hora ou um pouco mais, né, então é necessário numa crise, por exemplo, mais aguda, a gente está fazendo mais vezes essa solução do alginato, né, ela forma assim uma mucilagem num copo d'água, né, então as dosagens nós vamos passar para vocês, dosagens que permitam a esse líquido ficar numa viscosidade adequada e confortável para os pacientes fazerem a utilização, né? Senão acaba se tornando quase um mingau, uma pasta viscosa. Então eu aconselho assim nessa faixa até de 1 grama por um copo grande de água, um copo de 200 ml, né? Aqui você veja então esse suporte ao refluxo. Essa parte aqui toda aqui de cima, ó, que eu estou mostrando aqui, tudo isso aqui são nutrientes que melhoram e facilitam a reepitelização, que é uma coisa que é necessária. O organismo ele vai estar necessitando repor as células do epitélio gastrointestinal, principalmente falando em refluxo aqui do esôfago, com mais rapidez, né, porque essas células estão sofrendo descamação por força
do componente ácido do refluxo, né? Aqui você tem também embaixo outras vitaminas importantes nessa reptilização, né? Aqui em cima, por exemplo, a riboflavina, pantotenato, PABA, aqui embaixo a vitamina A, vitamina D, K2, tudo isso aqui que é muito importante. E o metilfolato com a metilcobalamina, as formas ativas do folato e da cobalamina. Então você veja que é um protocolo aqui, todo ele de melhoria do epitélio, né, para refazimento desse epitélio que está sendo sacrificado, né? E aqui propriamente a melhoria da acidez, o descanso para a mucosa, né, poder se recompor, que é o alginato. Aqui, por exemplo, 700 mg é bastante razoável para fazer uma solução de fácil deglutição, né, para a pessoa poder beber com facilidade. Um pouquinho de hidróxido de magnésio não vai fazer mal algum, né, vai melhorar essa condição momentânea de uma lesão, né, uma lesão por excesso de acidez, né? Então um pouquinho não vai fazer mal, sempre optando pelos antiácidos sem alumínio, como nos alertava o professor Elion Pova, né? Então o magnésio, que é ideal, magnésio também na forma de glicina, para não aumentar muito aqui, por exemplo, a dose do hidróxido, que pode dar um pouquinho de diarreia, né? Então nessa faixa de 50 tranquilamente, né, a gente não tem muito essa situação da diarreia, né? Então nós podemos fazer isso aqui assim, tipo num envelopezinho, né? Então coloca tudo isso aqui. Vocês pedem, por exemplo, a fórmula, né? E na forma de sachê, por exemplo, né? Então a pessoa abre o sachêzinho, coloca num copo d'água e vai tomando isso aí nessa crise de gastrite 2, 3 vezes ao dia, às vezes mais vezes ao dia. Não é uma medicação tóxica, muito pelo contrário, não tem ação propriamente farmacológica, né? Uma ação mais assim no pH e uma ação também mecânica, né? Então isso é muito bom. Esses produtos também dos fitoterápicos que têm sido durante décadas, né, até do ponto de vista popular, eles têm sido utilizados. Então eu peguei esse artigo aqui para vocês, uma revista pediátrica também, que é o Children, né? Esse artigo muito bacana, esse artigo que fala desses fitoterápicos, né? O gengibre é importantíssimo, ele é um calmante da mucosa gástrica, né? Ele é antiemético também, ele ajuda bastante. Com a camomila, que já é utilizada, né, há décadas na forma de chá, é excelente o chá, né? O chá de camomila para acidez, para irritação gástrica, espetacular, né? A nossa silimarina, espetacular também, que é extraída do silíbum mariano, né? E que ela vai ser também um desintoxicante e vai ter também um papel de apoio, né, nesse tratamento do refluxo. E o nosso alcaçuz, né, que é lá nos Estados Unidos eles chamam licorice root, né? O alcaçuz, ele é muito muito anti-inflamatório, né, gente? Ele é muito importante, o alcaçuz. Ele melhora a gastrite, a inflamação. Então a gente pode estar utilizando isso em criança através de xaropinho com 5 ml em uma medida de 5 ml, né? Fazer essa fórmula para 5 ml, né? Então cada 5 ml vai conter essa dosagem, né? Aqui você tem então na gastrite uma situação, né, que começa com muito incômodo, mas que pode evoluir pessimamente, chegando até úlceras, né? E essas variações, né, histológicas aqui ao longo da mucosa do estômago, que vão realmente dificultar muitas vezes a melhor abordagem com relação ao tratamento desse processo agressivo inflamatório, né? Essa região do ântron, por exemplo, uma região que por gravidade ela acaba retendo mais acidez, né, inclusive produzida nas regiões superiores, então acaba ficando mais sacrificada, né? Mas muitas vezes também nós temos os casos mais graves, são, por exemplo, no fundos, né, onde se nós temos lesões, são as áreas mais difíceis, inclusive, de serem tratadas pelos mecanismos, por exemplo, como alginato, né? E, enfim, é importante a gente observar através dos exames endoscópicos, que vai nos orientar melhor como fazer essa abordagem, né? Essa mucosa estomacal, que é uma mucosa diferenciada, né, completamente por exemplo, do restante do trato digestivo, como o intestino,
que é multiestratificado, né? E nós vemos que no caso do estômago é um epitélio não estratificado, que por isso se torna muito impermeável, digamos assim, à absorção de nutrientes, né? E que não é um órgão absortivo, obviamente, é um órgão de tratamento do alimento para posterior absorção no intestino, mas nós temos aqui uma exceção, que é o álcool etílico, que consegue, devido à sua molécula muito característica, né, com um pequeníssimo peso molecular, e uma molécula que tem uma condição única, né, que ela é bastante polar, né, pela capacidade que tem de se dissolver na água, por exemplo, e que tem uma certa apolaridade que faz uma pequena lipossolubilidade nela, essa facilidade, então, que ela consegue, né, uma das exceções, que ela consegue ser absorvida, né, no estômago. Por isso que sempre as nossas mães, avós, quando os filhos começam a ficar adolescentes, né, consumir álcool na rua e tudo, sempre nos orientavam, né? Não beba com o estômago vazio. É uma das coisas mais certas, porque o nível absortivo vai ser muito maior, né, quando nós estamos com o estômago realmente com baixos níveis de alimentos ou produtos ali que possam competir com o álcool, né? Aqui você vai ver, por exemplo, assim, né, todas essas células, né, diferenciadas, né? As células produtoras de muco, né, o trefoilpeptide, né, e que também produzem bicarbonato. Então elas vão contrabalançar as células parietais que estão produzindo ácido clorídrico, né, e também as células G produtoras de gastrina, que vão estimular também o ácido clorídrico. Por sua vez, as células parietais também produzem importante proteína, um peptídeo que é o fator intrínseco que vai permitir a absorção da vitamina B12, né? Então, são várias funções, e aqui exatamente essa disposição em cada área do estômago, né, do fundus, do corpus e do antro, há diferenças nessas sequências e nas quantidades de células, e que vai tornar, por exemplo, aquela região por exemplo, do antro com uma quantidade muito grande de células produtoras de ácido clorídrico, né? Aqui nós temos, por exemplo, as principais causas de gastrite, né? E no caso do estresse violento, né, que vai levar então a gastrite também mais violenta, né? Uma gastrite aguda, erosiva, que é um quadro péssimo, né? A pessoa fica muito mal. Então aí nós temos assim os hormônios do estresse envolvidos, né? O ACTH, que vai aumentar o cortisol. Isso vai diminuir a capacidade, né, do estômago de se regenerar, né, o epitélio, e o ACTH, que vai aumentar a secreção ácida, né? Então isso aqui é muito comum, né? Os gastroenterologistas têm muita prática com isso, e os episódios são assim muito evidentes, né? Com muita dor, com muito vômito, às vezes vômitos e também diarreias simultâneas, né? Então a agressão que essas alterações do estresse levam ao estômago, né, são muito violentas, né? Também desequilíbrios alimentares, aí no caso num tempo mais crônico, né, que também vai estar causando também gastrite, né? Excesso de gordura, frequência também de alimentação gordurosa, alimentação fermentativa, né, com muito açúcar, né? Então isso tudo aí vai contribuindo, né? Por sua vez, à medida em que se tem muita alcalinização do estômago, muito problemas de alimentação em períodos muito longos, né? A pessoa tendo intervalos muito longos nessa alimentação, abuso também de antiácido, que as pessoas se receitam até no corredor, no elevador, a gente vê a pessoa, toma um omeprazol, está com dor de estômago e tal. Isso é péssimo, né? E esse pH aumentando também, ele favorece a colonização do H. pylori, que vai piorar e vai estimular mais ainda essa irritação e a gastrite, né? Também outros medicamentos muito usados sem receita, que as pessoas abusam, são os anti-inflamatórios, esses não esteroidais, né? Da família de diclofenaco, indometacina, toda essa família, ibuprofeno, essa turma toda, que são os NSAIDs, né? NSAIDs, eles vão diminuir, né, que a função deles é diminuir a prostaglandina E2, né, que é inflamatória,
Então eles vão atacar a prostaglandina violentamente, só que não existe nada sem efeito, né? Em outras áreas do corpo. Então você ataca isso aqui, que é a prostaglandina, e vai reduzir o muco, porque a prostaglandina tem um papel importante na mucosa estomacal, regulando a produção de muco. E aí também cai a produção do bicarbonato. Então, quer dizer, esses anti-inflamatórios vão causar uma pequena catástrofe assim no estômago. É impossível a pessoa tomar uma semana de anti-inflamatório e não ter alguma gastrite. Eu acho, pelo que eu conheço, eu nunca vi. Principalmente depois que inteira 7 dias, é líquido e certo, né? E aqui também, mais uma vez, o álcool entrando, aqui nesse caso da gastrite, o álcool destilado, né? Bebidas muito fortes, que agridem também o estômago. O próprio pylori, que nós já falamos, o H. pylori. Essa hipocloridria, mais uma vez, parecendo assim, a gente está falando uma coisa absurda, né? Mas essa hipocloridria, ela vai causar problemas no esfíncter, ela vai causar uma resposta, picos depois compensatórios de acidez, levando a elevação muito abrupta de HCl, e aí algumas regiões ficam afetadas e podem sofrer lesões, né? E já foi detectado essa resposta do estômago a esses períodos longos, por exemplo, sem alimentação, e a essa hipocloridria que vai se instalando como uma defesa, né? Porque a pessoa chega na hora da alimentação, aí vem a acidez, está tudo preparadinho, ela não come, aí essa acidez avança um pouquinho e depois vem essa defesa, né, que é a hipocloridria. Na compensação da hipocloridria já foi identificado quedas até 0,7, que aí já é demais, né, gente? Vamos e convenhamos, né? Então 1,5, 2, 2,5, ótimo, né? Agora abaixo de 1 é complicado, né? Vai causar realmente lesões. Essa gastrite erosiva, nós vamos ver níveis elevadíssimos de gastrina, que está bombando direto ácido clorídrico, né? Nós vamos ter também proteína C reativa, cortisol elevado, então mostra que tem inflamação, né? Respondendo a essa agressão, né? Então é uma situação aguda, né? Em que pode ocorrer inclusive feridas, né, sangramento, e que aqui pode realmente evoluir para uma úlcera se não tratado, né? Raramente se apresenta subsintomática essa condição. O paciente pode apresentar náuseas, vômitos e muitas vezes simultâneos com diarreias, é muito comum acontecer. E as gastrites mais crônicas, né, não erosivas, por exemplo, gastrite superficial, pouco sintomática, né, com infiltração de células de defesa, neutrófilos e linfócitos, né. Aqui você tem uma inflamação no nível mais superficial e que pode envolver com muita frequência o antron, né, e também o corpus, mais o antron, né, e às vezes ambas as áreas, né. Não é acompanhada de atrofia, nem metaplasia, né. Isso aqui com a idade vai aumentando essa probabilidade, né. Já uma gastrite não erosiva profunda, né, que ela já tem uma dispepsia, ela já vai apresentar células mononucleares de neutrófilos, que vai penetrando, né, até o nível muscular. Aí nós já podemos ter inclusive exudado, sangramento, situação mais grave, né. E uma gastrite crônica que vai sendo decorrência dos episódios sucessivos e sem tratamento, né. Aqui você veja, por exemplo, o uso de probióticos hoje, cada vez mais está se falando nisso, né? O Lactobacillus reuteri, por exemplo, no combate ao H. pylori, que ele é muito eficiente, né? Então, nesse caso, nós não fazemos cápsulas, nós fazemos pastilhas mastigáveis com uma gomazinha própria que a farmácia tem, um veículozinho em goma que ele vai ter ali 5 bilhões, por exemplo, de reuteri que vai ser mastigado, e lentamente ele vai descendo a mucosa e vai fazendo um tratamento de erradicação, né, do H. pylori. Aqui você veja, por exemplo, o efeito da reuterina, que é uma bacteriocina do reuteri, e que ele realmente causou inibição no crescimento do H. pylori. E você veja que com concentrações
pequenas, né? A reuterina reduziu o número de colônias do pylori e reduziu a virulência das cepas. Então, realmente, você veja, trabalho publicado agora em 2018, recente, né? Aqui você tem, por exemplo, um estudo que avaliou a eficiência, né? No caso, foi uma eficiência que eles consideraram aqui menor que os outros estudos, mas obviamente utilizaram uma dose bem mais baixa, né? 200 milhões é considerado uma dose muito pequena do H. pylori. Aqui os produtos que têm mais resultado, inclusive produtos americanos, são produtos com 5 bilhões, né? 25 vezes mais probióticos, né? Então é interessante, mas eu gosto de mostrar a vocês para você ver que eles estão discutindo muito esses tratamentos com os probióticos, no caso do H. pylori. Aqui você veja também um estudo bem interessante de 2015, né, que foi feito com uma associação do alginato e também com fitoterápicos, né, como a Ivódia, que nós temos aqui, e o Copte chinense, né. Então, na verdade, esse medicamento chinês que associa o alginato com esses fitoterápicos, esse medicamento ele reduziu as lesões e aumentou a produção de muco, que é o nosso grande escudo de proteção. Nós vamos falar muito daqui para frente em muco, porque o restabelecimento e a eficiência do muco, ele vai ser fundamental para enfrentar essas condições gastrointestinais, né? Principalmente gastrite, colite, né? E nós vamos ver que isso vai ser muito abordado em publicações médicas, né? O aumento do muco, né? Aqui você vê o alginato, né, com antiácidos. Então, em voluntários aqui foi feito esse estudo, né? Com 12 voluntários, um produto de marca registrada, né, que é a associação de alginato com antiácido, que é o Gaviscon, né? Então, ele, na verdade, o que é o Gaviscon? É alginato de sódio 500 mg, bicarbonato 213 e carbonato de cálcio 325. Isso aí para um tipo de um shotzinho, né? Um flaconetezinho com 10 ml, né? Então a pessoa bebe isso e realmente ele vê que há uma melhoria, né? Neutralização, inclusive, desse pH muito ácido, né? Aqui você tem um alginato tão eficiente quanto o inibidor da bomba de próton, no caso o omeprazol, né? Então o alginato sem bicarbonato, e nos pacientes, no caso, que não estavam com sinais clínicos, né? E esse alginato sozinho pôde reduzir os sintomas do refluxo nos pacientes com esofagite subsintomática, né? Comparando inclusive com o uso de inibidor da bomba de prótons. Aqui você então já vê, começamos a entrar nessa área de melhoria do muco, né? Onde a glutamina é super importante, né? Sempre me lembro, professor Elion Pova, nas suas aulas, lembrando a importância, né, de nós utilizarmos a glutamina para melhorar a secreção do mucoide, né? E que com isso vai ter a proteção gástrica. Então esse estudo aqui, por exemplo, de 2009, a glutamina protege as células gástricas, né? E inclusive após algum tempo, né, já na 20ª semana de tratamento, a inflamação, os resultados histológicos de hiperplasia muito menores nos animais, no caso em vivo, né, nesse modelo de animais com gastrite, e visando a observação, né, das condições de melhoria através da administração da glutamina, né. Aqui você vê a glutamina protegendo a mucosa, né, um trabalho bem mais recente, agora de 2017, e realmente os efeitos positivos da glutamina, né, da glutamina na imunidade, que é muito importante. A gente não esquece que a glutamina é o principal combustível do linfócito, né, e que realmente vai dar um resultado bem favorável na inflamação intestinal. Mais estudos, né, da glutamina mostrando efeito positivo na mucosa, né. Aumenta a mucina, que é a proteína mais abundante no muco, né, principal constituinte do nosso muco.
a mucina, né? Nós vamos ver depois a Akkermansia mucinifila, que é esse probiótico recém-descoberto, né? Que está causando uma revolução no estudo dos probióticos, né? Porque é uma bactéria que já faz parte da flora, né? Sempre fez, né? E nunca foi dado importância a ela, né? E agora os belgas descobriram isso aí, que produz mucina, né? Então você veja, a glutamina também vai ajudar. E que, com isso vai melhorar o fluxo sanguíneo na mucosa, melhora a permeabilidade intestinal. Então a glutamina, ela vai, além de ser energia para os enterócitos, ela melhora a síntese de mucina. Aqui você veja sobre os fitoterápicos que atuam na mucosa, né, estomacal, né, como gastroprotetores. Aqui nós temos o nosso poderoso Maithenus ilicifolia, né, que nós já conhecemos, né, a nossa espinheira santa, muito conhecida no Brasil, muito usada em medicina caseira, né, e que os estudos médicos comprovam que o uso popular tem fundamento, no sentido farmacológico, no sentido terapêutico, né? Então são vários ativos importantes da espinheira que vão tratar a úlcera, né? São anti-inflamatórios, né? Tem mais de um mecanismo anti-inflamatório, rico nesse antioxidante poderoso, que é a epigalocatequina, que está presente também no chá verde, né? E o tratamento, principalmente à medida que o tempo do tratamento vai avançando e vai melhorando esse processo de proteção ao estômago, né? E ainda tem também um efeito regulador do ácido clorídrico através dos receptores que atua também, o receptor H2, que eram aqueles medicamentos mais antigos, mas que ainda existem, tipo ranitidina e tipo, era o primeiro deles, né, que foi o Tagamet, né? Então, que era a cimetidina, não é isso? O pessoal mais antigo aí, para quem eu estou falando, vai se lembrar. Os mais jovenzinhos não vão lembrar tanto de Tagamet, né? Que foi, eu me lembro que estava como residente lá no maternidade Carmela Dutra, e os propagandistas do laboratório, né, chegaram com esse Tagamet, que foi um carnaval que eles fizeram na época, que estava resolvido todo o problema de estômago. Aí depois foi a vez do omeprazol e por aí ver. Cada hora tem a solução mágica, não existe, né? A solução é correção de desequilíbrios alimentares, os hábitos ruins também, e entrar também com produtos menos agressivos. Aqui você tem também no refluxo a espinheira santa, né, o Maithenus ilicifolia, despertando cada vez mais interesse, né, que tem valor confirmado na gastroproteção. Aqui você veja nessa revista bem importante, que é o Journal of Ethnopharmacology, que a espinheira santa é anti-inflamatória nas células gastrointestinais. Então isso vai ser uma ajuda muito grande. Mediram inclusive fatores inflamatórios como a interleucina 8, né? E que então mostrou realmente, né, a sua ação anti-inflamatória, né? Aqui você vê um outro fitoterápico pelo qual eu sou fã, que é o camomila, né, Matricaria camomila, anti-inflamatório, inclusive em modelo animal que se estimulou, né, processo de inflamação de mucosa com parasitose, né, somente os eumintos que causam grande resposta inflamatória, no caso esse Eligmosomoides poligyrus, né. E aqui o resultado do tratamento foi a redução das citoquinas inflamatórias, né? TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1-beta, quer dizer, todos esses poderosos pró-inflamatórios que foram reduzidos. Aqui você tem uma fórmula, até que eu vi nos Estados Unidos há muitos anos, quando fui lá com o professor, que eles chamavam Mucus Regain, né? Que é a glutamina com a glicina, com o N-acetilglucosamina e o manganês, que é o elemento mineral importante como catalisador da síntese das proteínas do muco. Então, glutamina de 500, glicina de 500, N-acetilglucosamina 250, manganês quelado 5. Isso aí numa cápsula, aliás, numa dose em cápsulas, né? Porque vai ser possivelmente aqui em torno de 2 a 3 cápsulas por dose.
sempre que vocês prescreverem, não fala tomar uma cápsula, fala tomar uma dose em cápsula, menos que seja alguma substância de 100 miligramas, alguma coisa que vocês com certeza sabem que vai dar numa cápsula. Mas começa a somar 200, 300 ali e tal, já não tem certeza, então coloca uma dose em cápsulas, que aí a farmácia vai manipular e no caso vai etiquetar ali, tomar 3 doses por cápsulas, aliás, 3 cápsulas por dose, ou 2 cápsulas por dose, ou 4 cápsulas por dose. Aqui você veja que eu coloquei o N-acetilglucosamina no lugar da glucosamina comum, porque já disse a vocês, né? É muito mais eficiente o N-acetilglucosamina, ele não vai sequestrar acetil da célula, como a glucosamina pura sequestra grande quantidade de acetil, vai prejudicar até outras coisas como o acetilcoenzima A, que é uma coisa importante para nós. Então, esse é a maneira mais correta de nós suplementarmos o glucosamina, que é, assim, digamos, a matéria-prima para a síntese do muco, né? A glutamina vai se transformar em glucosamina, que vai se transformar em muco. Então, aqui você já dá toda a família, né? Você dá a glutamina, você dá o N-acetilglucosamina, glucosamina também. Você pode fazer em cápsula, como eu disse aqui, ou pode fazer em suspensão, né? Você pode mandar fazer uma suspensão para cada 10 ml, né? A pessoa pega essa suspensão que vem no vidrinho, né, e coloca numa colher de sopa, por exemplo. Aqui no caso não, 10 ml é colher de sobremesa, né? 10 ml ou a medidazinha que a farmácia fornece, aquele copinho, né, com 5, 10, 15 ml. Então você pode até estar fazendo isso em água, ou você pode estar acrescentando um pouquinho do Konjac, que é semelhante ao alginato, né, que também vai acalmar muito o estômago e melhorar. E você coloca aí alguma coisa em torno de 500 miligramas do Konjac, que é para não ficar uma coisa assim muito viscosa, né, no líquido, né? Então eu acho que isso aqui vai ser, aliás, no caso, para 10 ml, 500 miligramas de Konjac não, aí você coloca 10 vezes menos, você coloca em torno de no máximo 25 a 50 miligramas do Konjac, né? Que é o glucomaná, né? Suporte para a gastrite: a espinheira 250, a camomila 250 e o alcaçuz 250. Isso aqui você pode fazer, por exemplo, numa pastilha mastigável, né, de 5 gramas. A pessoa vai mastigando aquilo, que vai ter um efeito anti-inflamatório espetacular, né? E no caso do Helicobacter, não esquecer também dessa pastilha mastigável, que vai ser, por exemplo, de 5 bilhões, né? Pastilha aqui no caso não é sublingual, é mastigável, né? Do Helicobacter pylori. Aqui você vai ter, por exemplo, o uso de fibras em chá de camomila, né? Então você pode usar o Konjac, o alginato, né? E um pouquinho de fibra, que é o Fenolife. O Fenolife é fibra do feno grego, também muito protetora, né, da mucosa. E aí você despeja, ou abre a cápsula e coloca nesse chazinho numa xícara, né? Chá de camomila frio, não se esqueçam, né, que uma mucosa irritada, tudo que for aquecido vai piorar, né? E você também tem um medicamento natural muito positivo, né? De tomar essa cápsulazinha do Konjac, do alginato e do Fenolife com chazinho de camomila gelado, né? Antiácido bismutado. O bismuto não deve ser usado por períodos longos, né? Mas um período curto ele vai ter um benefício muito grande para o estômago, porque ele é muito calmante do estômago e antiácido também. Então, assim, por um uso de uma semana, no máximo, né? 10 dias e assim, sem uma frequência toda hora, né? Todo mês. O bismuto pode ser utilizado, e aí você veja que a dose aqui, nessa pastilha mastigável, ela é uma dose pequena, né? Ele tem mais carbonato de magnésio, tem mais carbonato de cálcio e bicarbonato, com um pouquinho de bismuto, que isso aqui vai ser um antiácido, sem alumínio também. Doenças inflamatórias intestinais. Aqui nós vamos ter uma coisa um processo muito ruim para o organismo, né? Porque você, com o intestino inflamado, tudo vai ficar ruim, né? A absorção fica ruim. Por sua vez, as alterações entre diarreia e constipação, nessas crises diarreicas inflamatórias,
a permeabilidade fica muito aumentada, dando passagem aí a tudo que é resíduo mal digerido de proteína, né, peptídeos e tudo mais. Então é um caminho certo para as intolerâncias alimentares com respostas inflamatórias, que isso evoluindo ao longo de anos sem tratamento, isso vai para artrite, isso vai para asma, isso vai para um monte de problemas e também autoimunes, né? Aqui você veja também que está crescendo esses processos, né, inflamatórios intestinais, e no Brasil, por exemplo, já preocupa bastante, né, em uma incidência que chega a 38 para 100 mil habitantes, né, com maior incidência da colite ulcerativa, doença de Crohn em menor escala, mas também preocupante, né? E ainda um percentual não classificado dessas doenças, e verificando que está caindo a faixa etária para apresentar esses problemas, né? Já abaixo de 16 anos está crescendo muito. Aqui você vê o tratamento clássico, por exemplo, que a gente conhece, a mesalazina, né? Que é excelente. É um produto não agressivo, que é um anti-inflamatório, e que também vai ter um poder regenerativo na mucosa, né, intestinal. Então isso tem sido um dos tratamentos que os gastros mais usam, né, e que você pode estar fazendo inclusive na forma de supositório de mesalazina de meio grama, por exemplo, né. Aqui você vê esse estudo publicado de 2018, esse aqui é um estudo também de 2018, e aqui você veja, por exemplo, comparação de eficácia, né, entre as doses de 2,4 gramas, 4,8, né? Então verificou que houve uma eficácia bem marcante já com a dose menor, né, de 2,4, e que nesse caso aqui foi um produto utilizado pela via oral, que foram 250 pacientes, 251 pacientes. Então isso é um produto que a gente já sabe que é um resultado positivo e que em eventuais situações mais críticas nós podemos usar. Inclusive em manipulação nós temos esse supositório aqui que é muito comum de ser pedido em farmácia de manipulação, né? Daí nós temos aí sempre lá na Avena o pessoal na Avena farmacêutica muito qualificado, né? Aqui você veja então como precisa haver a visão, né, de multifatorial, né, para melhorarmos esses pacientes, né, que vão ser várias condições, né, não é só a parte medicamentosa, né. Nós vamos ter, por exemplo, a parte física, né, o exercício, a parte emocional, que esses pacientes normalmente apresentam também muito problema, né. Então a psicoterapia vai ajudar bastante, né. Exercícios, pode associar também com a psicoterapia. A dieta, fundamental aumentar fibras, né. Nós estamos com os estudos aí mostrando estatísticas, principalmente os países que investem muito nisso, né, Estados Unidos, Japão, Europa, sempre preocupados, né, que a ingestão de fibras não está nos níveis, né. Então aqui no Brasil também a gente imagina, né. Então melhorar essa dieta, né, dessas pessoas com esses problemas, né, com fibras, com frutas, legumes e verduras, né. Redução um pouquinho, não é questão de proibição, mas redução de carne, principalmente muito fibrosas como a vermelha, né. Redução de gorduras, né. Entrar com probióticos, flavonoides. Flavonoides é muito importante no intestino. Não tem como melhorar o intestino só com probióticos. Tem que ser probiótico e flavonoide, mais as fibras, né. Os antioxidantes, então, quer dizer, os alimentos funcionais que contêm esses produtos todos, né. Então, realmente, tudo isso aí está envolvendo uma melhoria, né. E essas vilosidades que são realmente estruturas muito importantes para a nossa absorção, né, através do aumento da área de contato que o intestino faz com as vilosidades, né, que se nós estendermos o intestino sem considerarmos as reentrâncios da velocidade, ele vai ser 100 vezes menor, né? Então é exatamente isso aqui que vai permitir um mecanismo tão especializado de absorção. Eu sempre na faculdade, eu me lembro que eu falava com os professores, poxa, medicamentos assim com 1 miligrama, né, às vezes assim como um diazepine, como é que isso absorve? Não tem como, né, vai ser perdido no organismo. Aí professores, né, Macedo, professora Denise, não, meu filho, que é isso? Você não tem noção do que acontece lá nas velocidades. Aquilo ali é uma via cruz, né? A substância tem que caminhar tudo isso aqui, uma hora ela acaba sendo absorvida, né? Aqui você tem, né, uma microfotografia, né? Então você veja que essa superfície
ela de 4 metros quadrados, ela vai para 300 metros quadrados quando nós consideramos as reentrâncias das velocidades, né? E a integridade desse epitélio, né? Que é a nossa garantia de saúde, né, gente? Esse intestino funcionando bem, com a mucosa protegida, com o muco, esse intestino não inflamado, né, com toda a sua fisiologia ativa, né? Então isso aqui é saúde, né? Como sempre falavam os orientais, né? Então a saúde começa exatamente pelo intestino. Aqui você veja coisa linda, né? Uma microfotografia ampliada, né? Muito ampliada, né? Pelo microscópio eletrônico. Você vê as células calciformes sintetizando o muco, a mucina. Isso que é nosso escudo de proteção. A produção de muco é fundamental para a proteção da mucosa, né? Aqui você veja o probiótico, né? Que é a sensação do momento. Akkermansia mucinifila. É uma bactéria do gênero Archaea, é uma bactéria bem antiga, menos sofisticada do que probióticos como lactobacilos e bifidus, né? E que ela provou ser realmente o mais importante probiótico na manutenção do muco intestinal. Esse pessoal aqui são esses belgas, né, do Patrice Cani, que deram o alerta para isso aí em 2017, foi coisa bem recente, né? Uma bactéria que está aí conosco aí há milênios, né? E agora que o pessoal fala que realmente é fundamental, né? Então ela vai ajudar a manter a permeabilidade intestinal íntegra, e com isso vai ser bom demais para a gente, né? Nós vamos ser seletivos, nós não vamos absorver nutrientes demais, nós não vamos absorver porcarias de resíduos mal digeridos, por exemplo, de proteínas que vão ser alergênicos para nós. Nós não vamos absorver metais pesados que vão ser excretados, né? Então tudo de bom, né? Com a mucosa rígida, né? Nós vamos ter aí uma condição de proteção, né? Depois do Patrice Cani, a turma veio, né, com tudo, né, as outras equipes de pesquisa de vários países, né, e aí verificaram que realmente essa Akkermansia, a sua deficiência está relacionada com vários problemas inflamatórios, obesidade, diabetes tipo 2, né, irritação, doença intestinal irritante, né, síndrome do cólon irritável, né, e evoluindo lá para o sistema nervoso, com esse intestino descompensado e não seletivo, né? E fica um alvo fácil para a entrada de neurotoxinas. Aí vamos falar especialmente aí de clostrídio, que está na flora intestinal também, né? Mas que não é uma florzinha que se cheira nessa turma de Clostridio difficile, Clostridio perfringia, né? Então aí vai ter essa relação também com o autismo, que é algo que não se nega mais. Em nenhuma instância de ciência se nega o envolvimento do intestino com o autismo, né? Então essa Akkermansia, que vai ser abundante, né? Esperamos, né, que no nosso intestino esteja em níveis satisfatórios, né? Porque vai ser muito importante para a nossa proteção. Aqui eles já estão verificando agora em março desse ano, olha, bem recente, né? A Akkermansia, ela melhora a flora que vai sofrendo alterações pela idade, né? Sempre a idade, nos tornando menos competentes em vários campos, né? Campo imunológico, no campo absortivo, no campo de permeabilidade intestinal. Então o idoso, ele merece uma atenção especial com relação a todas essas questões, né? Principalmente agora que nós estamos cada vez mais atingindo uma longevidade maior da faixa etária, né, do ser humano, que hoje ninguém mais diz que é velho com 70 anos, né? Então você veja que há 15, 20 anos, 70 anos era velho, hoje 70 anos não é considerado mais velho, né? Então velho mesmo hoje já está sendo considerado a faixa de 80. Então é preciso que a gente acompanhe tudo que pode melhorar esse indivíduo já a partir dos 50 anos, né, em termos de nutrição, suplementação, hábitos saudáveis, para que ele possa efetivamente usufruir dessa longevidade, né? Aqui você veja o estudo da Akkermansia, inclusive em crianças asmáticas, né? O que houve uma ação bem positiva desse probiótico, reduzindo a inflamação, né? E melhorando até as interleucinas anti-inflamatórias, que são a exceção, como no caso da IL-10, né? Então nós temos também algumas
interleucinas anti-inflamatórias. Você veja as estratégias para promover a abundância da Akkermansia, né? Então, não necessariamente a administração de Akkermansia, que já está sendo cogitada até em cápsulas, né? Mas assim, eles verificaram que o Lactobacillus rhamnosus, associado com o Bifidobacterium longo, essas duas, que elas propiciaram aumento de Akkermansia mucinifila, possivelmente pelo controle de competidores da Akkermansia, né, permitindo um ambiente intestinal mais favorável à Akkermansia. Então, vamos caprichar aí no Lactobacillus rhamnosus e no Bifidobacterium longo, que são importantes para nós termos como probióticos, né, que vão facilitar bastante para nós esse processo de aumentar a Akkermansia e com isso o muco, né? Probióticos que aumentam a Akkermansia. Então está aqui o Lactobacillus o rhamnosus de meio bilhão e o Bifidobacterium de meio bilhão. Também pode fazer 1 bilhão de cada um sem problema nenhum. Nós estamos vendo aí que esses estudos probióticos estão levando, né, em Estados Unidos e outros países, já estão tendo várias fórmulas com 2,5 bilhões de cada um, fazendo 5 fórmulas com 10 bilhões de probióticos. Importante utilizarmos o pré-biótico, né? Sempre falo para vocês, o galacto-oligosacarídeos, o GOS, são os melhores, né? Polissacarídeos melhores do que o fruto oligosacarídeo, que melhoram a condição de colonização desses probióticos, né? Que estão sendo intensamente utilizados para tratamento das inflamações intestinais, né? Os probióticos mais usados nessa revisão que foi feita numa revista bem especializada, né, que é a Gastroenterology Hepatology de Nova York. Aqui você veja um artigo bem recente, né, e que foi muito bom, a sua revisão, permitindo que nós fizéssemos assim um resumo, né, e aparecendo assim Streptococcus thermophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueck, Bifidobacterium longo, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis. Esses aqui foram os mais pesquisados e que apresentaram resultados anti-inflamatórios no intestino. Probióticos na prevenção da diarreia inflamatória, o Lactobacillus reuteri, sempre digo a vocês que é um dos mais poderosos que nós temos, né, pela produção de 3 bacteriocinas, então ele enfrenta com bastante tranquilidade os oportunistas e os inimigos da flora, como Clostridium, como também as gram-negativas patogênicas, né, Salmonella, Shigella, toda essa turma, né? Então, sempre muita atenção, não esquecer na administração do probiótico o reuteri, né? Você veja que essas pesquisas mostraram exatamente o reuteri junto com o rhamnosus e o Saccharomyces boulardii, que é uma levedura, mas é uma levedura boa, que vai auxiliar na eliminação de fungos oportunistas mais chatinhos, como a própria cândida, né? Aqui você vai ter o reuteri na colite, né? Um artigo que foi publicado na Revista Médica de Oxford, né? Então isso é muito importante, tem bastante peso científico, né? Esse estudo verificou que os resultados mostram que o reuteri em 2 cepas estudadas, eles protegem contra a colite em modelo animal. Aqui você tem uma associação super interessante do óleo de crio com o reuteri e a vitamina D, através de um medicamento chamado KLD, e que foi administrado e verificou que em animais, né, o resultado foi muito positivo, melhorando a questão, inclusive, inflamatória, né? Aumentando a interleucina anti-inflamatória, que é, no caso, a 10, né? Mas diminuindo o TNF-alfa e a interleucina 8. Aqui você vê o outro probiótico poderoso, né, que é o Lactobacillus plantarum, reduz inflamações em células intestinais, né? Um artigo bem recente também, e que vai mostrando para a gente assim, um repertório muito variado, né, muito vasto de probióticos anti-inflamatórios para o intestino. Aqui você veja o reuteri sendo abordado aqui também em Oxford, né, contra a colite induzida por produtos tóxicos, né,
esse tensoativo DSS, né, que é o destransulfato, né? Então, quer dizer, isso aqui provoca uma violenta colite nos animais. Aí eles entram com o Helter e verificam que há uma proteção desses animais que foram massacrados aí com esse Destran, né? Aqui você vê o Helter, que atenua inflamação na mucosa, inclusive com um mecanismo descoberto, né, uma novidade para nós, que é a ativação dos receptores H2, que no estômago nós sabemos que ele vai aumentar a acidez, tanto que os primeiros medicamentos utilizados para acidez e gastrite, tudo isso, eram os inibidores H2 no estômago, né, família da cimetidina, ranitidina, toda essa turma, mas que você vê que no intestino esse papel dos receptores H2 ele é diferente, né, e que ele vai ter um papel anti-inflamatório, né? Então você veja que essas especificações, essa coisa do organismo responder de acordo com receptores em áreas diferentes do epitélio gastrointestinal, com ações diferentes, né? Então aqui no caso o Helter, ele estimulando os receptores H2 no intestino, ele vai promover uma resposta anti-inflamatória, né? Aqui você veja, por exemplo, que com essa ativação houve dos receptores H2, né, no intestino, né, porque no estômago é diferente, né? No estômago o receptor H2 ele vai estimular a célula parietal a jogar ácido clorídrico a balde, né? Por isso que se usava os antagonistas. No intestino não, no intestino ele vai, através da ativação, ele vai suprimir interleucinas inflamatórias, como a IL-12 e como também a interferon. Então vai ser positivo isso aí, através do Helter, né? Aqui você vê o Helter, por exemplo, mostrado aqui nesse gráfico, né, como ele foi capaz também de reduzir a inflamação em intestino, né, nos animais que foram também massacrados aqui com o trinito-benzeno sulfônico, né, que vai arrebentar com o intestino, né? Você veja esse pico vermelho aqui, né? Esse baixinho são os animais controle, esses os animais que foram massacrados, e depois os animais massacrados, porém com a adição do Helter, o massacre foi bem menor, né? Graças a Deus você vê que diminuiu bastante o Helter, conseguiu reduzir muito esse processo inflamatório. Aqui você vê o Lactobacillus plantarum e o bifidobactério longo, também em animais que foram massacrados pelo trinito-benzeno sulfônico. E aí você vê os cortes histológicos mostrando que à medida em que foi sendo administrado o probiótico, foi melhorando essa mucosa. Olha aqui, aqui ela está totalmente massacrada, né, pelo trinito-benzeno sulfônico. Aí vai entrando aqui no caso o plantarum, Lactobacillus plantarum já vai dando uma aliviada nessa inflamação. Aí entra o bifidobactério longo, e quando eles entraram com os dois, olha que beleza de mucosa, ó, como essa histologia ela ficou linda, né? Praticamente de livro, né? Aqui você veja os probióticos melhoram pacientes com colite ulcerativa. Um estudo bem recente agora, de meses atrás aqui, ó. Então mostrando um produto conhecido como Simprof, que é a associação do Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus plantarum. Esses quatro, você veja que foram 500 voluntários humanos em 500 pacientes. Olha que beleza do resultado com a diminuição da inflamação intestinal nos pacientes com colite ulcerativa, né? Não houve uma resposta tão satisfatória na doença de Crohn, que é uma coisa bem mais complicada e tem componente autoimune também. Aqui você veja a formulação do Simprof. O Lactobacillus plantarum de 1 bilhão, o Lactobacillus rhamnosus de 1 bilhão, o Acidophilus com 1 bilhão, o Enterococcus faecium com 1 bilhão, e aqui os nossos prebióticos, a inulina, espetacular nessa fibra, que melhora muito o probiótico no intestino, e o Fenolife. Isso aqui você, numa dose em cápsulas, em jejum, e pode tomar outra ao deitar. Aqui você veja uma coleção dos principais probióticos anti-inflamatórios intestinais. Então está aqui passando pelo Helter, plantarum, rhamnosus, paracasei, delbrueck, todos esses lactobacilos.
Aí depois do bifidobactério, o longo, o breve, o infantis, o bularde, né? Desculpa, o bularde é o Saccharomyces, que é do reino fúngico e é o fungo bonzinho, né? O probiótico fúngico, né? E o Enterococcus faecium. Então quer dizer que é um time, né, gente, para ganhar qualquer copa intestinal, né? É acompanhado sempre de um pré-biótico, no caso a insulina. Você faz essas dosagens todas aqui da tela e você coloca num sachê para a pessoa colocar no copinho d'água tranquilamente, não tem gosto ruim nenhum. Toma isso de manhã em jejum e toma isso à noite. Aqui você tem a vitamina D com óleo de crio Reutério, daquele estudo que eu mostrei que o resultado foi muito positivo, né? Então você vai ter a vitamina D. Agora nós temos a vitamina D nas cápsulas gelatinosas com dose de 1.000 e 2.000 unidades, né? Quando eu fiz esse slide nós só tínhamos a de 200. Então agora a Anvisa finalmente liberou as cápsulazinhas moles prontas de 1.000 e 2.000 unidades. Então nós temos aí a facilidade para utilizarmos e repor a vitamina D. O óleo de crio também em cápsulazinha mole e o Reutério com Fenolife. Então quer dizer, um protocolo bem, né, bem interessante que nós vimos nos estudos que melhora muito. E aqui agora entrando no reino dos esporobióticos, que é a super novidade, né? Que finalmente os cientistas perceberam que ao utilizar bactérias boas na forma esporulada, que são verdadeiros tanques, né? Tanques de guerra, né? Que enfrentam tudo, né? Enfrentam estômago, acidez, enfrentam outras bactérias que querem competir com elas, né? Muitas delas patogênicas. Então os esporos são muito resistentes e fortes para isso, né? Então a sua administração como probiótico está dando resultados surpreendentes, né? E que eles vão ajudar a diminuir Clostridium, Desulfovibrio, Acinetobacter, Proteobacter. Todas essas bactérias estão inclusive vinculadas ao autismo também, né, gente? Então é uma nova conquista agora a era dos esporobióticos, né? Que é o Bacillus clausii e o Bacillus coagulans, e agora nós também já temos o Bacillus subtilis, né? São os principais esporobióticos que vocês vão ver muitos estudos aqui, ó, de 2018, o Bacillus coagulans na depressão em pacientes com síndrome do colo irritável, né? Aqui você veja que foi um ensaio clínico, né? Com 40 pacientes, uma coisa de importância, né? E que houve realmente mudanças favoráveis, né? No grupo que foi suplementado com o Bacillus coagulans, melhorando essa questão então intestinal local e que repercutiu com melhoras na depressão. Vocês vejam a importância de nós hoje focarmos esses distúrbios do humor com o problema intestinal, por causa da passagem das neurotoxinas. Então isso vai afetar o cérebro, como o professor Elion Pova já nos falava tantas décadas atrás, inclusive ao escrever o seu fantástico livro, né, que é o Intestino, o Cérebro Desconhecido, que foi na época, já foi polêmico, né, e que hoje a gente vê que ele estava certíssimo, né. Aqui você veja Bacillus coagulans, tratamento da diarreia e dor abdominal, também com resultados muito positivos. Revista, jornal médico europeu, né, European Journal of Clinical Pharmacology. Então você veja que não é só Estados Unidos, é Estados Unidos, Europa, é Japão, o mundo todo está debruçado em cima desses esporobióticos. Aqui você veja o Bacillus clausii na uremia em modelo animal que foi provocada, né, processo hepático, toxicidade hepática afetando o sistema renal e levando à uremia, e o Bacillus clausii ele teve a capacidade de melhorar essa condição através da melhora da flora intestinal, diminuindo também o processo inflamatório hepático. Aqui você veja o Bacillus clausii de novo na diarreia, que você veja que eles fizeram em criancinhas, ó, de 6 meses a 5 anos, para vocês verem a segurança nessa revista, que é uma revista que eu sempre recomendo, né, que é o Benefic Microbes, né, que é uma revista que a gente consegue muita coisa gratuita. Você entra no site e você vai encontrar muitos artigos gratuitos, e esse artigo mostra, por exemplo, como o Bacillus clausii ele diminuiu a duração e a frequência de diarreias em criancinhas tão pequenas, né?
Então você pode usar o esporobiótico Bacilo clauside de 1 bilhão, bacilo coagulante também de 1 bilhão, pode fazer um prebióticozinho para dar assim uma força maior nesse tratamento, né? E agora nós vamos fazer uma pequena pausa para retornarmos com outro bloco de vídeo, para falarmos de uma forma mais ampla sobre a microbiota humana, né? Que mesmo assim vamos falar de uma forma bem reduzida, que isso aqui é um universo, né, absurdo em termos de espécies, gêneros e famílias bacterianas do nosso intestino. Muito obrigado pela atenção e até daqui em breve, né?